Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 19 de maio de 2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E também vamos estudar, ao final desse estudo, essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, que eu pedi para vocês pegarem. Eu pedi também para vocês pegarem o livro Médios e Mediunidade. Aí é esse livro aqui, que é o capítulo 7, tá? É o capítulo 7. E pedi também, para ver se dá tempo, o Nas Fronteiras da Loucura. Pedi quem tivesse no capítulo 23, 15º parágrafo. Porque quando a gente for estudar o Qualidade, a gente vai dar uma olhadinha. E pedir também, se eu não me engano, o Livro dos Espíritos, que é sempre bom colocar aí. Também falei do Vinha de Luz e Ceifa de Luz. Ceifa de Luz e Vinha de Luz. Botei tudo lá direitinho no Zap, tá? Para vocês, o apoio, para a gente poder utilizar. Mas vamos aqui, nesse horário, como eu falei, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 4, a necessidade da reforma interior. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, Francisco de Assis, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade que eles nos concedem de estarmos todos reunidos aqui, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos. Que a tua paz, Senhor, que teu amor caia sobre cada um de nós, reequilibrando as nossas energias, fortalecendo o nosso corpo e nos trazendo aquela segurança, aquela paz que todos nós necessitamos para continuarmos a nossa caminhada. Que teu amor possa habitar sempre em nosso coração e que nós possamos fazer o melhor para podermos, assim, auxiliar o Mestre nesse trabalho da divulgação do Evangelho. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos lá do nosso estudo. Aqui, a Sueli Caldas Schubert, ela inicia o estudo com o Livro dos Espíritos, na questão 479. Vamos abrir aqui o Livro dos Espíritos. Questão 479. Essa questão está no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, na questão 479, todo mundo acredita que já tenha pego aí o Livro dos Espíritos. Vamos devagarzinho, para a gente poder dar tempo de todo mundo. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? E os espíritos respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo. A prece é um poderoso, a prece é um poderoso socorro em tudo. E como a gente usa pouco esse recurso, não é? A gente ainda usa muito pouco. Muitas vezes, dependendo da situação, a gente prefere gritar, xingar, bater, chutar, maldizer. Aí depois, quando tudo isso que a gente fez não resolveu, aí a gente lembra da prece. Aí a gente também liga para outra pessoa para reclamar, para pedir ajuda, mas a gente esquece da prece.
Depois que nada deu certo, a gente diz, eu acho que eu vou rezar. Ou então alguém diz para a gente, sim, reza aí, menina, reza aí. Aí a gente reza. Então, em vez de nós usarmos primeiro o recurso da prece, a gente usa vários outros. E depois a gente lembra da prece, né? Então, ele diz aqui, a prece é um poderoso socorro em tudo, não só no caso da obsessão. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Olha que interessante. Deus assiste os que agem, quer dizer, ajuda aqueles que entram em ação e não aqueles que ficam só pedindo. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, quem quer a cura de alguma coisa, no caso aqui a obsessão, é preciso também entrar em ação. Não é só esperar que a ajuda chegue para nós. Nós temos que agir. Então, aqui ele foi direto ao caso da obsessão. É preciso que o obsidiado faça a sua parte, né? O que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os nossos filhos. E aqui ele dá uma lição muito grande, né? Ele diz que a causa que atrai os obsessores está em nós. Está em nós. A culpa não é deles. A responsabilidade é nossa. Entendeu? Então, quando as moscas são atraídas para um certo local, o problema não está na mosca. Por que a mosca está num certo local? Porque naquele local tem alguma coisa que atrai as moscas. Se o local estiver limpo, as moscas não vão aparecer. O que é que atrai os abutres? A podridão. Não é? A podridão. Então, ele diz aqui, é preciso fazer alguma coisa, é procurar destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Eu acho que essa questão 479, a gente tem que. Outra que tem que tirar a fotografia e colar na geladeira. Porque é importantíssimo o que ele está dizendo aqui para a gente. 79. Né? Colocou a importância que a prece é boa para tudo, né? E Deus vai atender primeiro aqueles que agem e não ficam sentados só pedindo, 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 o eterno pedinte. E o obsidiado tem que entrar em ação para conseguir a sua cura, porque ele faz parte do processo de cura, e que ele precisa olhar para dentro dele, ver o que é que está atraindo os obsessores, e aí procurar destruir isso. Então, ele deixou aqui umas 4 informações, pelo menos, importantíssimas nessa questão 479. Então, vamos começar aqui a ler esse texto da Sueli. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rose, você não está aparecendo para a gente. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim. É que a minha câmera desligou sozinha. Peraí. Não, tudo bem. Fiquei com vergonha, eu estou com a 79 e me escondi. Eu me escondi. Acho que
A questão foi tão brava, que eu disse assim, eu vou me esconder. Porque essa questão, ela é acachapante. Eu me escondi. Então, vamos lá. Diz assim Sueli Caldas Schubert: um mal existente há muitos anos, há séculos mesmo, não se resolve de súbito. Procedimentos enraizados se perdem na poeira do passado, não se consegue modificar repentinamente. Então, olha só, um mal existente há muitos anos, há séculos mesmo, há milênios às vezes, né? A gente sabe que às vezes a problemática... a minha câmera está desligando, não sei por quê. A gente sabe que às vezes, se desligar a câmera, vocês me avisem, tá? A gente sabe que às vezes existem problemáticas do espírito que são de milênios, né? E isso você não vai conseguir resolver de uma hora para outra. Não é com 10 minutos de conversa numa mesa mediúnica e você vai resolver, vai apagar um problema que você arrasta há séculos. Aquele doutrinador, que às vezes é o doutrinador, né? Ele termina a reunião, ele fica chateado. Por quê? Porque ele percebeu que ele não conseguiu convencer, ou, entre aspas, doutrinar. A gente até nem tem usado mais a palavra doutrinar, e se esclarecer e dialogar. Mas vamos usar a palavra doutrinar, o espírito. Então ele fica chateado porque ele não conseguiu demover o espírito daquela ideia que ele carregava. É pretensão desse doutrinador, muitas vezes. É vaidade desse doutrinador. E pouco conhecimento também do doutrinador. Achar que nós vamos conseguir transformar, fazer a grande mudança num espírito que traz uma problemática secular. Então, ela está dizendo aqui, um mal existente há muitos anos, há séculos mesmo, não se resolve de súbito. Procedimentos enraizados e que se perdem na poeira do passado. Aí tem milênios dessa história. Não se consegue modificar repentinamente. Né? Quem acha que pode procurar um psicólogo ou mesmo um tratamento obsessivo. A gente não consegue uma pessoa do lado da gente, conhecida da gente, demover uma ideia. Imagine um espírito desse que já vem E nós, enraizado. as ideias que às vezes nós, né, encasquetamos, alguém consegue mudar o nosso modo de pensar assim? Claro que não. E aí ela diz aqui, essa dificuldade é comum tanto ao obsediado quanto ao obsessor. E nas almas em conflitos se debatem no emaranhado de compromissos do passado, do pretérito, né? Mais difícil se torna a assimilação de novos hábitos. Porque não é só você apagar esses hábitos antigos. Isso aí já necessita de muito tempo. Você, né, conseguir desenraizar toda essa problemática. Mais difícil se torna a assimilação de novos hábitos e modifiquem conceitos e até mais ainda sentimentos. Então, não é só, né, você apagar as questões que você traz, mas é preciso também a assimilação de novos hábitos. Aí é outra questão, outra temporada longa. Não é? Você
tirar aqueles hábitos antigos e assimilar novos hábitos. Aí ela diz aqui, hábitos de ódio, de revolta, de vingança, condicionamentos de modos de proceder egoísticos e cruéis, sentimentos que foram cultivados durante séculos, somente se transformarão no momento em que, cansados de sofrer, de se machucar nos espinheirais do caminho, no exato instante em que sorverem o conteúdo completo da taça de fel, forem tais irmãos conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. Então, hábitos de preconceito. A criatura já sabe que aquilo é errado. Ela já sabe. Antes, ela tinha o preconceito porque ela não sabia. Aí ela, né, entendeu que ter preconceito, seja qual for, é errado. Agora, tem que assimilar novos hábitos. Mas, de vez em quando, ela dá aquela escorregada. Aí você olha, ela, não, já sei. Mas daqui a pouco ela, pimba, dá novamente aquela escorregada. Ela já sabe que é errado, mas ela ainda não conseguiu implantar esses novos hábitos, de modo que ela não fique, de vez em quando, voltando aos hábitos antigos. Nós sabemos disso, né? Quantas coisas nós já sabemos que não é adequado e a gente ainda faz. Então, ela coloca aqui, ó, hábitos de ódio, de revolta, de vingança, condicionamentos de modos de proceder egoísticos e cruéis, sentimentos que foram... E por que esses sentimentos, esses hábitos? Nós não conquistamos isso de uma hora para outra. Hoje eu aprendi que vou me vingar. Não! Esses hábitos, esses procedimentos inadequados, eles também levaram anos para ficarem enraizados em nossa mente. Entendeu? É uma prática que nós fomos adquirindo com o passar do tempo. Foram milênios para que você enraizasse dentro de você o ódio, a revolta, o desejo de vingança, o preconceito. Agora, para tirar tudo isso, vai também levar tempo para você tirar tudo isso. E como ela diz aqui, né? Isso tudo somente se transformará no momento em que nós estivermos cansados de sofrer, de se machucar nos espinheirais do caminho, no exato instante em que sorverem o conteúdo. Olha só, olha a expressão que ela coloca aqui. No exato instante em que sorverem o conteúdo completo da taça de fel. Não é só bebericar, não. É sorver o conteúdo completo da taça de fel. Forem tais irmãos conquistados pelas forças suaves e persuasivas do bem e do amor. Aí tem esse livro, Ceifa de Luz, faz parte da coleção Fonte Viva. No capítulo 31, eu coloquei aí, né, para vocês. E o Emmanuel, porque a psicografia do Chico pelo Espírito de Emmanuel, Ceifa de Luz, no capítulo 31, e tem por título Aflição. Por isso que eu estou falando que eu vou fazer essa aula bem devagarzinho, porque é tanta informação, gente. E quando a gente trata disso aqui,
Porque a gente está falando aqui do obsidiado, do obsessor, mas tudo que a gente está estudando aqui vem bem de encontro a nós, tá? Vem bem de encontro a cada um de nós. E Emmanuel, no capítulo 31 do livro Ceifa de Luz, que tem por título Aflição, ele diz assim, olha, aí começa com uma passagem do Evangelho de João, da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos. João escreve assim, olhai por vós mesmos. Cada criatura, diz Emmanuel, retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Então, qual é o objetivo de tudo isso? É fazer com que a simplicidade volte a habitar em nossas almas. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós. Exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Aí vou pular um parágrafo, ele diz assim, entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Entendeu? Somos em nós o grande problema da vida. Olha o que foi dito, né? Aqui, quando ela falou, e ela disse assim, mas já está no Livro dos Espíritos. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E olha o que ele está dizendo aqui. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da existência. Então, a causa do problema está em nós. Aí depois ele vai dizer assim, ó, trânsfugas do dever. Quer dizer, trânsfugas do dever, quer dizer, desertores, né, do dever, nas menores modalidades. Interessante aqui. Quando ele diz trânsfugas, quer dizer, desertores do dever, ele não diz assim, em grandes coisas, não, nas menores modalidades. Nós desertamos do dever mesmo nas pequeninas coisas. Não é só nas grandes, não. Naquelas coisas mais basiquinhas que nós devemos realizar, a gente foge ao dever. Então, ele é duro aqui. Ele é duro com a gente. Trânsfugas do dever nas menores modalidades. Achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto. A gente está sempre buscando, correndo atrás de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente
a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Por isso que no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem que está em nós por causa da atração dos espíritos obsessores. É por causa disso. E ele diz aqui: saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada. Ele está dizendo que a aflição, a dor, o sofrimento que a gente está passando aqui na Terra é uma aflição construtiva, necessária. Então, que a gente abrace na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Então, a gente tem que passar por essa aflição de cabeça erguida, aproveitando todos os momentos. Porque é essa aflição que vai nos alçar, vai nos lançar aos mais altos níveis de evolução. Mas aí, o que a gente faz? A gente foge às menores modalidades de trabalho. Ele chamou de desertor. Aí ele fala aqui, ó, não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo em roteiro de luz. Então, não basta sofrer. E tem muitos companheiros que a gente fala assim, nossa, como o companheiro sofre. Mas aí vem a famosa pergunta, você está aproveitando dessa dor? Você está sabendo utilizar essa dor? Você está convertendo essa dor em roteiro de luz? Ou está apenas sentindo dor e reclamando? Então, é preciso aproveitar a dor que vai bater na porta de todo mundo, que ninguém veio aqui na Terra para essa reencarnação isento da dor. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo essa dor em roteiro de luz, de trabalho. Então, eu achei esse texto maravilhoso do livro, o capítulo 31, que tem por título Aflição, no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Achei essa página belíssima, 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 belíssima. Vamos voltar agora a Sueli. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Já sabe. Só ligar o microfone, falar e depois desligar. Sobre esse assunto mesmo, às vezes a gente repara pessoas que sofrem, padecem uma dor, uma doença, e aí a gente pensa assim, a gente pensa assim, bom, a pessoa vai aprender agora, né? A pessoa vai ser mais dócil, mais humilde, vai que nada. E, uau, eu conheço uma pessoa assim, muito próxima de mim, que passou um problemão. Tá igual, não mudou nada. Nada, nada, nada. É isso aí que você está A falando. dor também, as pessoas estão sofrendo, mas de uma amargura, não é? De uma revolta frente àquela dor. É isso aí. Então, Isso mesmo. ela está apenas sofrendo. Ela não Isso está aí. andando Não aproveitou, roteiro de não luz, aproveitou. né? Não aproveitou o remédio, né? Como se diz. Exatamente. E aí a Sueli vai... Ô, Rose, Oi, pode falar. às vezes a pessoa fica até pior, É a porque verdade. surge essa revolta, né? É Surge verdade. essa revolta É e verdade. a pessoa fica pior, muito Fica pior. pior. Fica pior. Você acha que a pessoa vai melhorar com aquilo, uma pessoa fica mais raivosa, mais amargurada, mais Sim, magoada, mais tudo, né? E exatamente. aí, né, fica mais distante ainda. Muito mais distante. Eu achei esse texto assim um alerta, porque é preciso, como diz a Vera, chamou a atenção, né? É preciso saber sofrer. É preciso É. sofrer.
É. Mas essa dor em roteiro de luz. Senão, é só mais uma dor. Né? A maneira de ver, como você colocou, esses comportamentos condicionados, todo o preconceito, toda a crença que você traz, às vezes uma crença bem distante da realidade, né? É uma coisa que fica naquele indivíduo, a maneira de ser, de sentir, a maneira de ver dele é aquela. E ele vem trazendo aquilo, e baseado naquilo, ele reage daquela maneira com o outro Exatamente. e consigo mesmo. Então, ele vai fixando cada vez mais nele essa coisa da raiva, da mágoa, da amargura, enfim, né? Ele vai cristalizando aquilo de uma tal maneira. Isso vai cristalizando, são os condicionamentos Vai também de sentimentos e não é só comportamento, né? quem É sabe, difícil, por isso a importância da educação do sentimento, né? A importância da doutrina mesmo, do esclarecimento, exatamente. para fazer com que o outro possa refletir melhor, para que ele possa, quem sabe, né, mudar a maneira de ver as coisas. Que, como você disse, é difícil, é uma coisa que está fixada, é difícil, e vai precisar de muito trabalho em cima. E a dor, infelizmente, acaba sendo a situação que faz com que ele se canse daquilo, desista, não sei, e passe por aquilo de uma outra maneira. Porque É só para... a Oi? gente sabe que isso é temporário. Temporário Mas o tempo de mil cada anos, um, né? 3.000 anos, né? Mas é temporário, um dia isso acaba. Agora, Sim, depois que acaba, ele vai desconstruir tudo isso. Toda é a temporada reconstrução. violenta. Não é? Reconstrução. Exatamente. Tirar tudo isso. E não vai ser fácil. Quanto mais você levou cristalizando, muitas vezes é o tempo que você vai precisar para ir eliminando tudo isso. E aí que a coisa fica difícil. Aqui Oi. Aí tem também o caso de quando eles tomam consciência, né? Que aquele sofrimento tem a ver com a atitude dele, em relação, né, com o sentimento, né? Porque às vezes ele joga a culpa no outro, né? A culpa do sofrimento dele ele joga para o outro, até mesmo para Deus, né? É o vitimismo, Deus, né? O vitimismo. Mas ele, depois que toma consciência que é ele o responsável pelo sofrimento, aí é a hora que ele toma consciência, é a hora que ele vai fazer algo diferente, né? Exatamente. Começar a se melhorar, mudar a sua conduta, né? A sua maneira de ser, sentimento, aquela coisa toda, né? Perfeito. E aqui a Sueli vai dizer assim: a transformação moral presume-se meta principal de todo espírita. Até então, presume-se isso, que a transformação moral é meta principal de todo espírita. Daquele que sente dentro de si mesmo despertarem todas as potências. É a luz que se acende. O chamado que repercute. O romper dos primeiros elos que nos manietavam ao jugo das servidões inferiores, né? Que nos mantinha amarrados, algemados, né? O cair das escamas. Lembra de Saulo? Quando Ananias vai até ele e cai, né? Aquelas escamas, porque ele estava cego. E as escamas caem. E quer ver uma coisa interessante? Depois de mais de 30 anos de trabalho na seara do Senhor, Paulo é decapitado. Todo mundo sabe, na Via Ápia. Quando ele chega ao plano espiritual, sabe como ele está? Cego. Ele desencarna e quando ele desperta no plano espiritual, ele desperta cego. Como ele estava naquele albergue que ele ficou depois do episódio da história de Damasco. E aí, novamente, Ananias, espírito, vem para fazê-lo ver novamente. É muito interessante essa passagem, muito interessante.
Então, ela diz aqui, né? O cair das escamas, e logo lhe caíram dos olhos, está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Emmanuel analisa magistralmente o instante em que Ananias, sob o influxo do mestre, devolve a visão a Paulo de Tarso. Eu vou ler no Vinha de Luz, tá? Porque eu não vou me contentar só com esse pedacinho aqui, né? Então, quem tem aí o Vinha de Luz, no capítulo 149, porque o texto é tão lindo, né? Capítulo 149, que tem por título Escamas. E Atos, capítulo... Porque a Sueli só colocou um pedacinho aqui. Então, Emmanuel diz assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Atos, capítulo 9, versículo 18. E aí Emmanuel vai fazer a interpretação desse versículo. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. E temos sido nas sombras do pretérito, se não criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Ele faz uma pergunta para a gente, né? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Foi o que Emmanuel falou aqui, né? Quando ele disse que ele diz assim, ó, que nós temos falhado até nos mínimos, das mínimas modalidades de trabalho, né? Ele disse isso. Nas mínimas modalidades de trabalho. Então, a gente não fracassou, a gente não fracassa nas grandes coisas, não. Até nas pequenas. Porque os amigos espirituais dizem que no nosso nível evolutivo, nós não somos convocados a fazer grandes realizações. Nós não estamos ainda com essa capacidade de sermos missionários. Então, todo trabalho que nos é dado, né, ainda são coisas pequenas. Ainda são coisas pequenas. Então, mesmo nessas coisas pequenas, nós temos falhado, e até foi no Ceifa de Luz, né? Nós temos falhado magistralmente. É porque muita gente diz assim, mas eu tenho uma missão, né? Porque tem a gente que adora dizer que é missionário, né? Eu tenho uma missão. Temos nada, gente. Temos nada. Não é essa missão, não. Olha o que Emmanuel falou do Ceifa de Luz. Trânsfugas, quer dizer, desertores do dever nas menores modalidades. Nas menores modalidades. Tá? Então, ele diz aqui, todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria. Está aqui no capítulo 149 do Via de Luz. Através dos séculos, mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Por isso que a gente tem falhado até nas mínimas modalidades de trabalho.
Aí ele continua: o socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor, quer dizer, Saulo, rende-se incondicionalmente, né? Ele rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade. Lá da cidade de Damasco, ele se rendeu ao Cristo, né? Senhor, ele pergunta, quem és? E aí ele fala, por que me persegues? Por que me persegues? Então, Paulo se rendeu ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Antes, era o doutor da lei. Agora, sozinho, derrotado. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, instrumentalidade essa, a mediunidade, não é? A mediunidade. O Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Olha como inicia o texto Sueli Caldas Schubert com a questão 479. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, olha aí, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, ele diz aqui, que Saulo, desde então, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo. Ele tem que fazer o esforço. É o que está lá. Ele precisa eliminar a causa da atração dos maus espíritos dele. Então, aqui, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Saulo estava cego. Todo o tempo. Não é só aquele momento que ele ficou cego, não. Desde que ele se tornou doutor da lei, ele não enxerga a verdade. Ele estava cego. Jesus enviou Ananias para tirar... Olha só o que ele diz aqui. Paulo sente que Ananias não lhe cura senão os olhos, restituindo o dom de ver. Mas ele precisava tirar as escamas, né? Como ele diz aqui, ó, e obscureciam as outras zonas do ser. Não eram só os olhos dele que estavam cegos. Havia escamas em várias outras partes dele. Nos olhos, na mente, preconceitos, ódio, desejo de vingança, lembra? E vai a Damasco por quê? Ele vai em busca de vingança, não é? Ele achava que Ananias tinha arrastado a noiva dele da desgraça, transformando-a em cristã. Então, ele tinha escamas em várias partes do corpo. Ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele era egoísta, ele armou toda aquela confusão para prender Estevão, para lapidar Estevão. Então, não eram só os olhos, as escamas estavam em várias partes do corpo. Jesus só mandou Ananias tirar dos olhos. Agora, as escamas que estavam nas outras zonas do ser, era ele, Paulo, que iria retirar ao longo dos anos de trabalho, espinho na carne. Lembra? Jesus só tirou dos olhos. E aí ele diz aqui, quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés,
as mãos, a mente e o coração. Tinha escamas em tudo isso. Tinha escamas em tudo isso. Entendeu? Então, está aqui. É necessário que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário, e ninguém duvida que Saulo era o obsidiado, para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos, para arrancar de várias partes do seu ser as escamas. Então, nós precisamos retirar as escamas de várias partes do nosso ser, porque é isso que atrai os obsessores. Aí ele continua aqui. Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. A pergunta é: quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderá encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Eles se aproximarão de nós e saberão das nossas necessidades. Procurarão ajudar, mas não ouvides, quer dizer, mas não esqueças que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, para que você veja que até então estavas cego, a fim de que, vendo claramente, retifiques, corrijas, vida por ti mesmo. Então, a gente está cego. Então, Jesus disse assim: você não se corrige porque não enxerga? Não tem problema. Vou te devolver a visão. Te devolver a visão. Agora, desculpa, você está vendo? Não é? Porque a gente diz isso. Ah, Senhor, Senhor. Né? Estamos cegos. Jesus, não tem problema. Em breve, um Ananias vai se aproximar de você e vai te ajudar a recuperar a visão. Agora que você vê, faça o que é preciso fazer. Você viu que texto maravilhoso? Que texto maravilhoso. Não é, gente? Nossa! Emmanuel é um espetáculo. É um dos maiores exegetas do Evangelho. Ele é um espetáculo. Esse texto é belíssimo. Escamas. Ô, Rose, Vale. eu lembrei do estudo de ontem, de que a Ivone desdobrada foi usada a instrumentalidade dela também para fazer o trabalho na mesa. Lembra? Exatamente, né? Que coisa linda, né? E aqui continua Sueli. E Emmanuel prossegue explicando, né, o que nós lemos, que após render-se incondicionalmente ao Cristo, Paulo entra na cidade, onde iria receber a ajuda de Ananias, mas que sendo-lhe restituída a visão, Paulo daí em diante entregar-se-ia de corpo e alma à causa do Senhor. E à custa de extremos sacrifícios, consegue ele extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. E o que temos, aí diz Sueli, e o que temos feito nós para sair de dentro de nossas escamas? Que são como a couraça a nos revestirem. Eu boto a couraça, né? De que maneira temos trabalhado para conseguir isso? Sair de dentro das nossas escamas. A doutrina espírita nos faculta todos os meios para atingirmos esse desiderato, esse objetivo. Tudo. A gente viu hoje, né? Essa questão 479 do Livro dos Espíritos, esse texto maravilhoso de Emmanuel, o outro texto do Ceifa de Luz, Aflição, são oportunidades vindas do alto, né? Já não podemos mais, disse ele, postergar, quer dizer, adiar o labor de nossa transformação íntima. Não
podemos mais. Os tempos são chegados. Então, não podemos mais adiar o labor, o trabalho de nossa transformação íntima. Então, vamos parar por aqui. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que texto belíssimo de Sueli Caldershot, nos trazendo essa luz, né? Esse conhecimento fantástico. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Depois de tudo que a gente lê, eu, pelo menos, fico com vergonha. Eu não é. A gente tem tanta ajuda, a gente tem tanta luz nessa cegueira nossa que, pelo amor de Deus, Não a é? gente tem binóculo, não é possível, né? E a E a gente, gente, né? nas nossas pequenas coisas, como ele fala aqui, né? Não é? Bem, meus irmãos, agora, como eu falei, nós vamos começar a estudar esse livro, Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós já estudamos, já lemos a introdução, o prefácio. Hoje, a gente vai começar a estudar as perguntas, né? As perguntas. E aqui, a primeira pergunta, que nós já estudamos, já lemos a apresentação e o prefácio, que tem por título Qualidade da Prática Mediúnica, aula passada. Quem não leu, quem não tem ou quem não leu, depois eu vou ver se eu tenho o PDF, mando o PDF para vocês. Mas esse livro aqui, sinceramente, eu aconselho vocês, quem não tem, a adquirir. É um livro maravilhoso. E a gente vai caminhar bem devagarzinho com ele. Bem devagarzinho, eu não vou correr. É tanta informação, é tanta coisa, que a gente precisa realmente mergulhar. Então, quem puder adquirir esse livro, adquira, porque é uma preciosidade. Então, a gente vai começar com afloramento. E aqui é interessante que é feito perguntas à equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E as respostas que eles nos trazem são textos de livros de psicografia do Divaldo Pereira Franco. Às vezes de Joana de Ângeles, às vezes de Manuel Filomeno de Miranda, às vezes de Viana de Carvalho, tá? E às vezes, a resposta que ele dá aqui, ele traz 1, 2 parágrafos. Mas eu fui buscar em alguns livros para ir mais um pouquinho além naquele texto, porque os textos são tão ricos para a gente poder compreender melhor. Então, por exemplo, primeira pergunta: qual a procedência, a origem da mediunidade? E a resposta vem através de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência. Aqui está escrito capítulo 19, mas é capítulo 20. Quem quiser corrigir aí. Então, está lá no livro Momentos de Consciência, capítulo 20, Espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o texto que a equipe traz é o seguinte: no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha. Então, olha só, no complexo mecanismo da consciência humana. Então, ele já está dizendo aqui para a gente que a consciência humana é um mecanismo complexo. Não é uma coisa simples. Até porque, vamos lembrar que nós somos o quê? Individualidades. Não é verdade? Não é padronizado. Nós somos individualidades. Cada um tem um jeito de ser. Não é? São complexidades terríveis, muito diferentes. Então, ele fala aqui: quem achar que vai conseguir mergulhar na consciência humana de uma forma muito fácil e trazer as respostas de forma muito fácil, está totalmente enganado. Então, no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade
desabrocha, alargando o horizonte da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Essa paranormalidade e vai desabrochando paulatinamente, vai alargando os horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Depois ele vai dizer assim: a mediunidade que vive latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade. Então, ela vai sendo construída, ela vai se aprimorando, ela vai se desenvolvendo com a contribuição da consciência de responsabilidade, e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. E ainda tem mais, olha aí. E mediante a atenção, o cuidado com que essa pessoa vai exercendo essa mediunidade bem direcionada. Mediunidade bem direcionada é mediunidade com Jesus. Aí a pessoa vai dizer, ué, tem mediunidade sem Jesus? Tem. Tem muita mediunidade sem Jesus, gente. Os postes das ruas estão cheios. A pessoa, como assim, Rose? Olha os papeizinhos colados. Trago, afasto, trago de volta a pessoa amada em 3 dias aos seus pés. Ainda tem esse detalhe, não tem? Faço serviço para afastar não sei quem, para matar não sei quem, para enterrar não sei o quê. A gente não vê isso? Essa é a mediunidade sem Jesus. Aquela também que faço serviço assim, R$ 1.500. Esses trabalhos não são baratinhos, não. Aquele outro tipo de modalidade é 5.000. Esse aqui é mais baratinho, eu faço por R$ 500. Isso é mediunidade sem Jesus. Tá? Faculdade de consciência superior ou espírito imortal, faculdade da consciência superior ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos e exterioriza os fenômenos. Através dos nossos órgãos físicos, os fenômenos são exteriorizados no mundo das manifestações concretas. E aí eu trouxe aqui um complemento desse texto. Está aqui. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Diz assim Joana de Ângeles, continuando esse trecho. Não é sintomática de evolução. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras. Então, ter mediunidade de Joana não é sinal de evolução, porque tem muita gente que acha. Eu sou médium, né? Eu sou médium, então eu sou o espírito melhor. Então, ela diz aqui, não é sintomática de evolução. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Vocês têm aí, eu esqueci de falar, porque eu botei tantos livros no apoio, mas quem tiver o livro, eu acredito que alguns tenham, Emmanuel, vocês estão vendo aqui? Aquele livro que a gente estuda quarta-feira, às 7:50, Emmanuel. Se tiver, vou dar um minutinho aí para pegar. Abram esse livro, Emmanuel, no capítulo 11. Vou dar um minutinho aí para vocês pegarem, que eu esqueci de colocar lá no apoio. Tá? A gente estuda quarta-feira, esse livro é maravilhoso.
capítulo 11. É só para a gente, né, consolidar bem isso aqui que disse a Joana. Não é sintomática de evolução. Quer dizer, ter mediunidade não é sinal de ser um espírito evoluído. Às vezes, constituindo-se carreira de aflições purgadoras, se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Eu acho que todos já pegaram esse livro, Emmanuel, que foi o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier psicografou do amigo espiritual Emmanuel. E lá no capítulo 11, Emmanuel diz assim, mensagem aos médios. Vamos ouvir bem, quem não tem o livro, presta bem atenção. Emmanuel diz assim, venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar, o que seria queimar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai, quer dizer, avaliai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. E aí, nós vamos pular o item, vamos para o item que ele numera como 11.2. Porque esse foi o capítulo 11, e agora ele vai para o subitem 11.2, que tem por título: quem são os médiuns na sua generalidade? Vamos prestar bem atenção. Emmanuel diz assim, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Ele está falando desses médiuns ostensivos, né? E que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado, quer dizer, manchado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo, quer dizer, regressam através da reencarnação à Terra, para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Gente, depois desse texto, quem são os médiuns na sua generalidade? Nadinha de ser vaidoso, porque eu sou médium.
entendeu? Eu sou médium, porque Emmanuel coloca aqui a realidade sobre os médios. Vamos voltar aqui ao nosso PDF. Aí continua assim, Joana de Ângeles. Quando a consciência identifica a finalidade superior e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. A mediunidade é ponte valiosa, unindo os hemisférios da vida e da morte físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existentes. Por ela, pela mediunidade, transitam, né, as energias libertadoras do conhecimento, do amor, da razão. Quando, porém, desgovernada, desequilibrada, faculta a passagem dos rancores, dos desforços da aflição. A consciência da realidade espiritual do ser humano proporciona-lhe campo de desdobramento infindável que todos podem alcançar. Se registras a presença psíquica de seres desencarnados, ou se te sentes presa de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Olha que coisa maravilhosa que Joana traz para a gente, né? Agora vamos lá, no livro, aqui na pergunta número 2. Vamos lá na pergunta número 2. Vamos lá. Aqui na pergunta número 2, eu só estou ajeitando aqui para depois a gente ler. É feita a seguinte pergunta: o afloramento da mediunidade tem época para acontecer? E eles vão responder através de dois parágrafos do livro Médios e Mediunidades, que eu não sei se dá para vocês, se vocês estão conseguindo ver aqui, tá? Médios e Mediunidades, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Viana de Carvalho. É o capítulo 30, é o capítulo 7. E diz assim: espontânea, ele perguntou sobre o afloramento da mediunidade. Surge em qualquer idade a mediunidade. Posição social, denominação religiosa. Tem irmãos evangélicos que são médios? Sim, eles podem até não entender, nem saber, mas existe assim. Entre os católicos, entre os hindus, até entre os materialistas, entre os ateus. Então, né, espontânea surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou ceticismo no qual se encontra o indivíduo. Ele é ateu, materialista, está aí. Ela está presente à mediunidade. Normalmente chama atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como as manifestações da área visual. Efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia, né? Manifestações da área visual, na área visual auditiva, apresentando-se com gama variada, conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas, se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Então, ela chama atenção pelos fenômenos que vão ocorrer. Então, muitas vezes, a pessoa não tem a mínima ideia se ela é médium, se ela não é médium, mas ela está promovendo esse fenômeno. Continuando o texto, quem tem o livro Médios e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Viana de Carvalho, aqui no capítulo 7, que tem por título Ser Médium, Viana de Carvalho vai dizer assim, tá? A mediunidade é registro paranormal e se encontra ínfito na criatura humana, à semelhança da inteligência e da razão. Faz parte dela. Todo indivíduo que conscientemente ou não capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos
através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o Ministério Superior a que si mesmo destina. Eu vou pegar aqui o Livro dos Médiuns, que eu não pedi para vocês pegarem, porque não é muita coisa também, né? Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, quando é perguntado a Kardec sobre os médiuns, né? Sobre os médiuns. E aí o Kardec ele vai dizer mais ou menos assim, deixa eu ver o que ele... Deixa eu ver se é bem aqui. Na questão 200, do capítulo 22, da formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. Vocês não precisam abrir, não. Diz assim: ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado. E, além disso, porque, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo. Deixa eu ver aqui, peraí. Não era bem essa questão, não. Mas tudo bem. É o seguinte, perguntam a Kardec se todos nós somos médiuns. E o Kardec vai dizer, sim, nós todos somos médiuns. Mas ele vai dizer o seguinte, aqui no Livro dos Médiuns, nós vamos dar o título de médiuns àqueles que têm a mediunidade ostensiva, tá? Sabemos que todos somos médiuns, mas o Kardec, ele vai dar o título de médium àquele que tem essa mediunidade mais ostensiva. Eu queria ver mais ou menos a pergunta, mas não tem problema, a questão é essa, porque eu sempre gosto, e que me veio agora a lembrança disso, né? Porque ele vai dizer, aqui no Livro dos Médiuns, nós vamos estudar a mediunidade, mas nós vamos chamar de médiuns aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva. Depois que eu achar a pergunta, eu vou até colocar aqui para a gente. Porque eu, na hora que eu fiz o estudo, eu não me lembrei disso, mas agora eu me lembrei. Ele faz essa observação, né? E a gente diz, todos nós somos médiuns, mas ele chama atenção para isso, né? Por quê? Porque aqui eu falei isso. Ele diz aqui, todo indivíduo que conscientemente ou não capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o Ministério Superior a que a mesma se destina. Então, todos nós somos médios, mas no Livro dos Médiuns, Kardec vai trabalhar, vai abordar a questão dos médios que têm essa mediunidade mais ostensiva. Aí continua aqui Viana de Carvalho. Caracterizando uma função sempre presente no homem em todas as épocas, só a partir de Allan Kardec passou a receber estudo profundo e consideração, a mediunidade, vindo então ocupar o lugar que lhe é devido, como ponte para o intercâmbio entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram mergulhados na mesma faixa das percepções psíquicas no corpo físico. Depois ele vai dizer assim, eu vou pular em uns 3 parágrafos, mais ou menos. Aí ele diz assim, 3 ou não, 4 parágrafos. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Aí, pulando mais uns 5 parágrafos, ele vai dizer assim, não é, portanto, o ser médio ou não, isso não é o mais importante.
mas a conduta que este médium se aplique, que atrairá mentes que se irradiam no mesmo do campo de vibrações especiais. Então, isso aqui é importantíssimo. Não é, portanto, o ser médium ou não, mas a nossa conduta, tá? A conduta que o médium se aplique é que vai atrair mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Voltando àquela questão 479. Tá? Na questão 479, e a Sueli Caldas Schubert abriu a aula. Ela diz aqui, é, pois, indispensável que o obsidiário faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é preciso que a gente busque ter uma conduta exemplar para podermos atrair mentes saudáveis, tá? Que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Porque senão, quem é que nós vamos atrair? Mentes desarmonizadas, se a nossa conduta não for adequada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, seguindo o livro, ele tem um exemplo aqui que é maravilhoso, né? De Adolf Hitler, se Ah, achando, não é? coisa, eu não quis nem entrar nisso. Gente, Pode falar aí, mas Carmen. então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, aquele que se acha dotado, ou seja, missionário, para poder resolver os problemas do mundo. Aí tem um parágrafo aqui que ele diz assim: Adolf Hitler, depois de frequentar o grupo Thule de fenômenos mediúnicos, dirigido por Dietrich Eck, não sei o quê, em Berlim, ensandeceu-se e, fascinado, acreditou-se à mão da providência. Então, ele ia resolver os problemas, ele se achando detentor de a mediunidade para resolver os problemas da providência, tornando-se destruidor de milhões de vidas e responsável por males para e continua. Então, a criatura se acha detentora, eu sou a mão de Deus para poder resolver e exterminar aqueles que não prestam na Terra. Então, é muito interessante isso, porque traz essa questão de você se achar a pessoa que vai resolver, a pessoa que vai sanar os problemas, né? É o orgulho, né? Como a Rose falou, eu não sei nem que estudo que ela estava dizendo, o orgulho. Eu sou a pessoa certa para resolver os problemas. Enfim, essa mediunidade sem Jesus que a gente comentou agora. É muito bom isso aqui. E aqui na questão 226, 226 de O Livro dos Médios, no item terceiro, Kardec faz a seguinte pergunta. Questão 226, item terceiro, capítulo 20, da influência moral do médium. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades e não se servem dela para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências da falta? Aí eles respondem, os amigos espirituais, se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem, que é a mediunidade, né? E o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Olha isso. Olha o detalhe. Então, o médium tem uma responsabilidade muito maior, porque ele tem um instrumento, um recurso, para ajudar a se esclarecer até com mais rapidez. Você lembra? Ele é alguém que falhou terrivelmente, disse Emmanuel, no livro Emmanuel. Então, ele recebe essa graça da mediunidade, para ele poder se esclarecer até com mais rapidez, porque ele é mais necessitado. E aí, ele falha. Então, ele será punido duplamente, porque tem um meio a mais para se esclarecer e não aproveita.
Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Essa questão aqui, olha só quanta responsabilidade, gente. Nessa altura do campeonato, tem gente que diz assim, não, eu quero devolver a minha mediunidade. Não há como fazê-lo, né? Não há como fazê-lo. Então, vamos agora para a pergunta 3, do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Tá? Pergunta 3. Alguém quer falar alguma coisa? Não. A gente vai para o livro da Qualidade da Prática Mediúnica, pergunta 3. De que modo a faculdade se manifesta? E a equipe responde com um trecho do livro Momentos de Consciência, capítulo 20, texto da Joana. Ela diz assim, explodindo com relativa violência em determinados indivíduos. Realmente, né? Às vezes a gente conhece pessoas que de um momento para outro a mediunidade vem assim, né? Explodindo mesmo, né? De uma maneira que a pessoa, meu Deus, vai para a casa espírita desesperada, o que é isso? De um momento para outro eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas, e que a pessoa não tem noção nenhuma. Aí é o perigo, que às vezes levam uma pessoa para um lugar, levam uma pessoa para outra, a pessoa fica desesperada, sem saber o que está acontecendo comigo, vai para a psiquiatra, que ela acha que enlouqueceu, né? De um dia para outro ela está vendo um monte de coisa dentro de casa, está ouvindo vozes, e às vezes algumas não muito agradáveis, né? Algumas que dizem coisas que não são muito agradáveis. Então a pessoa fica realmente, né, em desequilíbrio. Então, isso aqui, explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordens. Em outras pessoas, aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo, e para cujo ciclo se retorna depois do desgaste carnal. Então, em algumas pessoas é uma coisa muito violenta, em outras, coisa muito sutil, muito suave, muito delicada. Então, não vai acontecer de forma semelhante em todas as pessoas. Nós somos, lembrando, sempre individualidades. E aí a Joana, continuando esse texto, né, ela vai dizer assim, irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia. Então, essa mediunidade vai se irradiando como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia. Capta e transmite impressões e propõe mais equilíbrio aos quadros da vida. Além das manifestações peculiares aos seus atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados, que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Então, através desse intercâmbio, né? Através dos estudos, como nós fazemos aqui no Livro dos Médiuns, da obsessão e desobsessão da Sueli Caldas Schubert, de Emmanuel, de Ivone Pereira, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Nós vamos obtendo uma visão mais correta, mais equilibrada, mais esclarecedora do que seja a mediunidade. E a gente vai obtendo esse pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Daí a importância de se estudar a mediunidade. Para você poder sair desse turbilhão. Quantas pessoas chegaram à casa espírita desesperadas, né? Nós não conhecemos algumas assim, que chegaram sem saber o que estava acontecendo na vida dela e ficaram ali, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, realmente é necessário estudar. Nós vamos agora, vamos dar uma lidinha na pergunta número 4 do livro Qualidade na Prática Mediúnica. A pergunta que é feita à equipe do projeto é a seguinte:
E outra característica podem ser identificadas no afloramento mediúnico. Aí eles dizem, a princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação e incerteza. Claro, se a pessoa não tem mínima noção do que seja isso, claro que a pessoa vai ficar assustada, é claro que a pessoa vai ficar com medo, ainda mais se ela tiver uma vidência, começar a ver coisas não muito interessantes, ou ouvir coisas que também não são interessantes. Dá para assustar. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, para noutros abrirem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um ou outro tipo mais sutil de realidade. Isso está no livro Momentos de Consciência, no capítulo 20. Aí a pergunta número 5, né? Como se deve proceder o médium nessa fase de registros, quando ele começa a perceber a presença de seres desencarnados? O famoso alma do outro mundo, né? Aí diz assim a Joana: silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora, lembra da prece? Que nós já vimos que é o melhor remédio para todos os problemas, não só para a obsessão, é o melhor remédio para todos os problemas. Ora, reza, início, e ausculta a consciência. Porque toda vez que nós interrogamos os espíritos amigos, eles mandam a resposta. Mas será que nós estamos sabendo ouvir? Na realidade, né? Joana tem um livro, Mestre de Amor, onde Joana diz assim, falar é maravilhoso, mas saber ouvir é divino. E a gente tem uma dificuldade muito grande para saber ouvir. Então, ora de início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-te de ti. Então, não tem que desesperar. A pessoa não tem que desesperar. Procura alguém que você já sabe, que já conhece um pouco desse, né? Como diz outra, assim, eu tinha uma amiga, né, que dizia assim, procura alguém que já conhece um pouco desse negócio. Ela dizia assim, procura alguém que já conhece um pouco desse negócio, tá? Porque aí você vai ter uma orientação melhor, né? E é verdade. Quem hoje não conhece alguém que conhece um pouquinho ou trabalha numa casa espírita, né, os livros de Emmanuel, e começa por aí, faz as preces, procura ouvir as respostas, se acalma, não desespera. E aí a Joana, ela vai dizer assim, continuando essa mensagem que ela colocou aqui, não és uma realidade estática terminada. Então, nós não somos uma realidade estática terminada. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação, a joirar, aguardando o arado da tua atenção, aguardando a tua vontade, a tua disposição para o trabalho. Sem constituir-se um privilégio, porque se todos somos médios, ninguém que tem mediunidade é privilegiado, né? Então, sem constituir-se um privilégio, é conquista que se te apresenta fascinante, para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas do mundo. Por ela, terá acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda. Talvez, em algumas ocasiões, te conduza aos sítios do sofrimento, quer dizer, a momentos de dor. E as pessoas angustiadas também fazem parte do contexto da evolução. Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Nos outros momentos,
nos outros momentos de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. Quer dizer, aqueles que ainda não conseguem caminhar sem apoio. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida, do equilíbrio, da responsabilidade. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, quanto maior discernimento, equilíbrio, boa vontade, amor no coração, responsabilidade tiver a criatura, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, nós vamos parar aqui na questão número 5, deixando a questão número 6 para a semana que vem. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. Eles trazem para a gente um trecho do texto para a gente conversar. Mas aí é sempre bom, eu gosto muito de avançar um pouco mais no texto para a gente ampliar a informação que esse amigo espiritual trouxe para a gente. E fica de uma forma tão clara que não há como dizer eu não estou compreendendo o que eu estou vendo, nem estou ouvindo. Isso nos dá também mais segurança no trabalho que a gente vai realizar. Nós temos aí uns 5 minutinhos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer essa troca com vocês do que nós estudamos aqui. Eu me lembro em um estudo que fizemos, Rosa, que você trouxe, através do texto analisado, que talvez eu não use as palavras corretas. Eu quero que você até elabore ou corrija se eu esteja tendo um entendimento. Que não é pela educação mediúnica, mas sim pela educação da atitude do médium. Porque a mediunidade ela é em si. A mediunidade ela existe, ela é em si. O que é preciso educar é a atitude do médium, tanto moralmente como na fenomenologia, na passividade, etc. É por aí? É a nossa conduta que vai classificar o tipo de mediunidade. Se a mediunidade é com Jesus ou não é com Jesus. Entendeu? É a nossa moral. Como falou, é a nossa. Se eu não me engano, foi aqui no. Se eu não foi o Viana de Carvalho que falou. Aí ele diz aqui, não é, portanto, foi no capítulo 7, ser médio. Ele diz assim, não é, portanto, ser médio ou não, mas a conduta que este se aplique, que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Então, é a nossa conduta que vai classificar, que vai dizer qual é o tipo da mediunidade. Então, quando a gente diz educação, a gente A está se referindo a esse conjunto de condutas. nossa forma de ser, de agir, de pensar. Quais são os espíritos que nós atrairemos? Bons espíritos? Ou espíritos com dificuldades morais? Não é a mediunidade que vai atrair. Somos nós que vamos atrair. Somos nós que atraímos os bons espíritos, os espíritos desequilibrados. E por isso que na questão 479, os espíritos, no livro dos espíritos, respondem que se torna necessário, ele diz aqui, pois indispensável que cada um faça a sua parte
Sim, tá? Para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, eu preciso melhorar minha conduta para que a minha mediunidade seja útil, para que ela possa realmente servir ao Cristo. Entendeu? E se eu falo, educação da mediunidade, eu preciso ser, porque tem a história do bom médium, o médium bom, né? Eu preciso ser técnico, saber todas as técnicas, como é que isso funciona, aquilo funciona. E como é que anda a moral no meio disso? Não interessa. Não interessa. Não. É preciso que o médium trabalhe com Jesus. E para trabalhar com Jesus, ele precisa melhorar a conduta dele. Entendeu? Passa tudo por aí. Passa tudo por aí. Lembra quando no próprio livro, no livro dos Médiuns, diz que durante a reunião mediúnica, na hora do esclarecimento, que os espíritos só respeitam o doutrinador e tem uma conduta moral equilibrada? É a força moral que ele fala. Força A força moral. Tem Tem força a ver com a sua moralidade. Sem força moral, ele vai ficar rolando no chão e vai rir de você. É o que eles respeitam. A força moral. Então, tudo passa através da nossa o quê? Reforma íntima. Aí, lembrando, João 8:11, não é isso? Quando Jesus diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É isso, começa por aí. Vai e não peques mais. A partir daí você começa esse trabalho de renovação moral, né? Para que você possa praticar mediunidade com Jesus. E sem Jesus, já tem muita gente fazendo isso há milhares de anos. Há milhares de anos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tá bom assim como a gente está caminhando aqui com qualidade na prática mediúnica? Para a gente ir mergulhando. Fala, Carmen. Não, tá ótimo assim, tá ótimo. Esse livro, eu acho que eu já li 3 vezes, parece que eu não li nenhuma. A cada momento que a gente lê, a gente vai encontrando outras coisinhas, né? E vai ali caminhando. É maravilhoso, realmente, maravilhoso, né? Então, a gente está aí, vai caminhando, vai caminhando. Então, semana que vem, aqui no Qualidade da Prática Mediúnica, a gente vai começar na questão número 6. Tá bom? Então, quem não tem o livro, e puder, de repente, num brechó, né? Compre esse livro. Ele é fantástico, gente. É uma obra maravilhosa mesmo. E ajuda muito a todos nós. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Da sexta-feira, agradecendo a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito realizar em nossas vidas, mas a gente nunca esquecendo que nós temos a parte que nos cabe a fazer. Não é verdade? Então, eu vou pedir aqui, Vera, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Só um minutinho. Está aberto? Tá. Oi, Oze. Bem, nós só temos a agradecer por esses momentos de luz. Nós só temos a agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e a todos esses irmãos que nos acompanham nesse estudo por essa oportunidade, pelas reflexões que nos vão sendo enviadas pelo alto e que nos fazem analisar a nossa própria imagem, nossa autoimagem no decorrer da nossa experiência de vida.
a busca de nos enxergarmos melhor, para nos transformarmos aptos ao trabalho da cura espiritual, que aqui viemos buscar. Abençoai, Senhor, os nossos esforços e fortalecei-nos com a oportunidade dos estudos dessa doutrina de amor esclarecedora, direcionadora, e do trabalho no bem que ela nos proporciona e que ela nos motiva ao próximo. Amparai-nos, Senhor, no caminho a que somos direcionados pelo alto para a nossa própria libertação e elevação espiritual. Que saiamos vitoriosos, que aproveitemos ao máximo esses estudos que a Casa Espírita nos oferece e que o plano espiritual nos envia como recursos para isso. Que Deus continue conosco hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta para o estudo do Paulo de Tarso às Leis Morais, às 16h20, tá bom? E, ó, vamos continuar. Tchau, boa noite. Obrigada, Rose. Tchau. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, gente, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Na minha amiga Regina, no Menezes, e todos vocês. Meu amigo Nilson também. Um abraço para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.